Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia. Ô Goza, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Ô Goza, o nosso assunto, né, o nosso bate-papo que durou aí umas 2 ou 3 semanas, a gente conversou sobre o que significa educar, né? A gente falou muito sobre isso. E agora nós vamos entrar num outro tema que é um tema interessante mesmo, que é o seguinte: a gente está no período de férias, né? A criançada está viajando. Então, o que acontece? As férias estão acabando, né? Aí começa aquele entretenimento, né? Começa a faltar, né? Faltar porque já se esgotou, né? A criançada já brincou muito e tal. E o que a gente pode fazer para poder tirar, até nessas voltas aulas, tirar a criança ou o pré-adolescente da tela? Então, a primeira semana de férias, porque agora são 2 semanas de férias, né? A primeira semana tem muita coisa para fazer, tem programação, eles ainda estão vinculados aos coleguinhas da escola, né? Ainda marcam, pouca gente viaja, um ou outro viaja, tem o que fazer. Na segunda semana, os pais já começaram a falar para mim: haja criatividade, não tem mais programação, não tem mais o que fazer. O que eu vou fazer? Não pode deixar a menina em tela, mas o que eu vou fazer? E eu achei, da Bianca de Moraes, umas sugestões que eu achei muito legais e até passei, né, para algumas mães, mas quis trazer aqui porque tem muitas mães que estão nos ouvindo, né? Então ela fala assim: troque o tempo de tela por essas perguntas interessantes. Você não precisa fazer todas as perguntas de uma vez, porque essas perguntas, elas são para abrir conversa, né? E a partir delas, você faz outras, você se coloca, você ouve e conta histórias, e é um tempo que se gasta ali. Além do mais, algumas dessas perguntas podem derivar atividades interessantes, não é? Então, é uma abertura de caminho. Por exemplo, uma das perguntas que ela sugere: se você pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria? Com quem você gostaria de trocar de lugar? Então, a criança pode falar desde um super-herói, né? Alguém que ele tenha admiração, que ele veja como um ídolo, quanto ela pode falar alguém do dia a dia dela. E aí você vai ter uma possibilidade de explorar isso. Por que essa pessoa? O que ela faz que você gostaria de fazer? Tem jeito de fazer isso, mesmo não sendo essa pessoa? Porque, por exemplo, se ela gostaria de trocar de lugar com o Homem-Aranha, não vai ter jeito, né, dela lançar uma teia e pular de um prédio para o outro. Mas se ela gostaria de trocar de lugar, por exemplo, com um amigo, né, que ela imagina que tenha a vida ideal, a vida que ela gostaria de ter. Primeiro, você vai saber o que ela gostaria de ter. E segundo, você vai poder perguntar para ela: mas só pode ter isso se você for o fulano de tal? Não tem jeito de a gente fazer aqui, nós dois, isso, né? De a gente ter isso também que você gostaria de ter? Que você abre caminho. E você, principalmente, ouve o que a sua criança, o seu pré-adolescente acha importante, acha interessante. Isso é muito legal. Legal demais. Muito legal. Uma outra pergunta: se amanhã fosse o dia mais divertido da sua vida, como ele seria? Nossa, aí abre um leque, hein? Você abre um leque. E aí o desdobramento dessa pergunta é: qual dessas coisas a gente conseguiria fazer amanhã de verdade? Né? Dessas coisas que fariam o seu dia, o dia mais divertido de todos, qual delas a gente efetivamente consegue fazer amanhã?
Porque às vezes não é uma coisa difícil. Às vezes a criança vai falar assim, eu quero ir escorregar de papelão lá no morro lá da Lagoa, que eu tenho um cliente que a diversão preferida dele é essa. Escorregar de papelão. Escorregar de papelão. Uhum. Então assim, às vezes é isso que a criança quer. E será que dá para fazer amanhã ou sábado? Né? Para tornar esse dia divertido? Às vezes a criança quer ir tomar um sorvete com 2 amigos, quer ir poder tomar um sorvete, botar todas aquelas coberturas, todas aquelas coisas, um dia só, uma vez só, né? Nas férias, fazer disso um dia especial, aí sim tirar foto para ela guardar, para ela recordar e chegar em casa e anotar como foi o dia, o que vocês fizeram, como cada um se sentiu. Isso tudo, né, é uma atividade que gasta o tempo da atividade, gasta energia, mas que gasta o tempo de preparação, o tempo de avaliação e depois tempos de recordação. Então, é uma atividade que pode, de repente, durar meia hora, 1 hora, mas render 3, 4 horas de conversa. Sim, é verdade. O Goza, abrindo aspas dentro disso, pô, isso me faz lembrar tanta coisa que pode ser feita pelas crianças e adolescentes, que para esquecer esse lance da tela, pô, tem tanta coisa boa, pique-esconde, pique-pega, né, polícia e ladrão, aí tem pular cordas. O que acontece hoje é que as crianças são sozinhas. Você tem uma criança, no máximo 2, né? Você tem pouca criança que tem 2 irmãos, no máximo ela tem 1, a maioria tem 1 irmão, ou não tem, e as famílias perderam o hábito de se reunir. Isso é verdade. Né? Então fica faltando, talvez se você tenha que ir para uma pracinha, e aí às vezes você vai na pracinha, tem mais cachorro que criança. Tem mais triste, pet que criança. Mas às vezes tem mais cachorro do que criança. Então tem essas coisas que a gente precisa prestar atenção. Né? As crianças existem porque elas estão nas escolas e tal. O que é que falta para que elas possam se encontrar e se divertir? Tem um adolescente que eu atendo e todas as tardes eles estão indo jogar bola. Tem quadra no bairro, bairro de periferia, tem quadra, a quadra está reformada, está pintadinha, eles estão muito felizes, toda tarde estão jogando bola. Meninos que são da mesma escola, meninos que são de outra escola, mas estão jogando bola. E é um tempo que eles não estão no computador, no celular. Né? Isso é muito importante. E estão treinando uma porção de habilidades que a gente já falou muitas vezes, que são decisivas para a vida adulta. Com certeza. Ganhar e perder, né? Para você, quando perder, não virar de costas para o ganhador. Né? Essas coisas assim. Essas coisas assim. São importantes. Uma outra sugestão. Uma outra pergunta. Não, antes de você fazer outra pergunta, um outro detalhe, além de não virar as costas, entender que o seu adversário não é seu inimigo. Sim. Tá, vamos concluir, vamos continuar. Se pudéssemos fazer algo juntos toda semana, o que seria? Se pudéssemos fazer algo juntos toda semana, o que seria? E não pode mesmo fazer alguma coisa juntos toda semana? Pode. Claro que sim. Então, por que a gente não faz? É verdade. A pergunta é essa, então, por que a gente não faz? Façamos. Outra pergunta. O que você sabe fazer bem que você poderia ensinar para alguém? Nossa, isso é legal, hein? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque, às vezes, a criança fica maravilhada quando ela faz uma coisa simples, mas que na avaliação dela está perfeita. Né? Eu tenho observado uma coisa, do álbum da Copa para cá, toda criança, quando senta na mesa do consultório, bate bafo, bota a mãozinha na posição. Batendo bafinho. Todo mundo sentou, faz assim com a mãozinha. Né? Então, assim, tem gente que é muito bom nisso.
será que pode ensinar? Qual é o segredo de você virar sempre, toda hora você vira? Qual que é o segredo? E assim, a gente que é adulto, acho que isso não tem importância nenhuma, para eles tem muita. Esse negócio de ensinar é uma coisa muito legal mesmo, que, por exemplo, eu já tive algumas vezes assim, fazendo atividade com criança, né? Porque eu trabalhei em CRAS, né, como facilitador de música. E aí tinha aquele momento dos brinquedos, em que a gente liberava os brinquedinhos para as crianças para eles brincar do jeito que eles queriam brincar, né? Porque a atividade do CRAS é quando a criança não está na escola, já foi para a escola, aí vai para o CRAS para poder fazer uma atividade. Eu achava legal que algumas crianças realmente gostavam de passar aquilo que elas aprenderam. Olha, você pega e faz aqui, não sei o que, ó, você faz assim, que assim é muito legal. Não, aí não, coloca aqui. Eu ficava, gente, que bacana, é isso aí que você está falando. Eu sei fazer isso, então eu vou ensinar. Né? E a criança se sente maravilhada quando ela ensina. E eu dou muito valor a isso. Então, quando uma criança faz uma coisa de uma maneira que eu não tinha pensado, eu faço uma festa no consultório. Eu faço uma festa, eu falo, caraca, que legal, não tinha pensado isso. Fala aí, como você fez? Me ensina aí, me explica. Eles acham o máximo. Quanto menor a criança, mais incrível ela acha. Né? Mas uma criança de 8 anos que eu atendo quis montar um desafio, um quebra-cabeça que é muito difícil. E eu fiquei maravilhada ao ver o método que ele usa para fazer. Maravilhada. E eu fui falando, caramba, que legal, hein? Você trabalha de uma maneira incrível, porque você tem isso que você faz, assim, isso se chama método. Você tem método para trabalhar, parabéns, tal. Aí mandei um áudio para a mãe falando, porque isso constrói autoestima, autoconfiança. Isso. E eu sou um adulto que estou dizendo para ele que ele faz uma coisa de um jeito muito legal. Né? Isso tem muito valor para a criança. E às vezes a gente esquece. Né? A gente comum esquece de fazer esse elogio, de revelar à criança alguma habilidade dela. Eu quero partilhar mais uma coisa que eu me lembrei aqui, o quanto isso é importante, mas não tem nada a ver com o dinheiro. Quando eu era criança, eu morava aqui na Vicente Alves, né, ali para cima da casa do conhecido Hélio Araújo, morei por ali e tal. Aí eu me lembro que eu estava na casa de uma vizinha, que era amigo, né, amigo da minha família e tal. E aí ela comentou assim, esse terreno aqui, ó, eu preciso limpar ele, arrumar, não sei o quê. Não sei o que deu na minha cabeça, eu peguei a vassoura dessa senhora e fui limpei, tirei os galinhos que estavam sujando ali, dei uma limpadinha assim na entrada da casa dela, que morava num lugar que tinha que subir morro, um morrinho ali, onde que é a igreja? Onde é a igreja não tem mais, agora tem igreja, antigamente era só terra e tal. Aí depois que eu acabei de limpar, que eu fiquei feliz de ter feito aquilo, eu falei, aí, pronto, tá pronto. Quando eu fui embora, eu falei, Marcelo, oi. Na época era 1.000 cruzeiros, né? Tinha aquela notinha, né? 1.000 cruzeiros. Ela me deu aquele 1.000 cruzeiros. Eu falei, gente, eu fui útil. Olha, eu recebi pelo que eu fiz. Trabalhei, né? Eu trabalhei. Aquilo, Goza, me deixou numa felicidade. Eu era moleque. Eu devia ter o quê? Quando eu morei ali na Vicente Alves, isso foi em 1984, 85, eu tinha 9, 10 anos. Isso operou um milagre na minha cabeça. Mas vamos seguir. Vamos seguir, mais uma pergunta. Se você fosse invisível por um dia, o que você faria? Isso dá margem para a criança te dizer o que ela gostaria de fazer. Né? Coisas que ela sonha, coisas que ela pensa. Algumas você vai poder estimular, né? E outras vão ficar só no sonho. Só no imaginário. Mas é uma oportunidade de você conhecer a sua criança, no que ela pensa, né? Que você às vezes não sabe. Qual invenção deixaria a vida das crianças melhor?
Olha. Isso também vai te dizer do que a criança sente falta, do que o adolescente sente falta. E às vezes não precisa inventar, às vezes já existe ele que não sabe. Né? E você talvez saiba. Ou talvez, se não existe, você possa dizer: qual será a profissão da pessoa que inventaria isso? Vamos pesquisar. Vamos procurar. Vamos saber quem é o profissional que inventaria isso. Você gostaria de ser esse profissional no futuro? Você abre caminho para mais... Sim. Muita conversa. Goza, na minha geração de moleque, você sabe que a criançada, me lembro na minha geração, o pessoal queria ter um comunicador que pudesse falar com as pessoas combinando qualquer coisa de longe. Por quê? Porque tinha um telefone. Hoje existe o celular, né? Hoje existe o comunicador. Né? Esse comunicador que a gente sonhava. Exatamente. Se o gênio da lâmpada aparecesse aqui agora, quais seriam seus 3 pedidos? Então, isso também abre muito caminho, porque a criança pode pedir coisas pequenas, imediatas, ou ela pode pedir coisas de médio e longo prazo. Isso também te dá uma ideia muito interessante, né, de como a criança está se vendo. Né? Uma criança, de repente, pode pedir sorvete, sei lá, chocolate e tal. A outra criança pode pedir para viajar para um lugar. E aí você vai ver como é que essa criança se vê. Ela é uma criança que só pensa nas coisas imediatas, ou ela pensa em coisas que requerem mais tempo, que precisam de uma preparação, que vão durar mais tempo também. Né? Isso é muito interessante. Você vai conhecer um pouco mais a sua criança, o seu pré-adolescente. Ô Goza, o nosso horário está chegando no final. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar nesse. Que aí semana que vem a gente termina. Ainda tem mais umas perguntas, não tem? Tem mais perguntas. Quantas, mais ou menos? Tem mais 2. 2? Só 2. Mas vamos deixar para semana que vem. Porque eu acho que só essas 2 para semana que vem a gente vai fazer um programa grande, né? Dá pra gente pensar muita coisa. E é exatamente isso. Então, eu já sei que você vai me pedir, então já vou falar minha mensagem. Pode falar, fica à vontade. É interessante dizer para os pais isso. Olha, não tem que ter uma coisa mirabolante para atrair a atenção das crianças. Tem que ter disponibilidade e tem que ser de verdade. Né? Se você for conversar, quando você faz uma pergunta e a criança responde, você pode propor a sua resposta também. Você pode falar: se alguém me fizesse essa pergunta, acho que eu responderia assim, assim, assim. Pronto. E aí a criança conhece você mais. Então, olha, qualquer um de nós pode fazer isso. Basta ter a disponibilidade e o tempo, né? A vontade de fazer isso e de se revelar para a criança. É isso aí. Semana que vem estaremos de volta trazendo mais novidades sobre esse assunto que é muito bom. Eu gostei do negócio da lâmpada mágica, hein? Até vamos pensar nos nossos 3 desejos. Então, era isso que eu ia te propor. Semana que vem, além da gente continuar aí falando sobre os desejos dos adolescentes e das crianças, nós vamos também abrir um espaço para os adultos também. Vamos. Até semana que vem. Até. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia.